Olá, tudo bem com vocês? Belle Godoy aqui falando e eu espero que sim. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos juntos mais uma vez para o nosso vídeo de conhecimento na nossa corrente do bem, onde ninguém é tão grande que não possa aprender e nem tão pequeno que não possa ensinar. E o assunto do nosso vídeo de hoje é: encontre um propósito na sua dor. Um propósito maior, né, do que a sua dor. E a nossa citação bíblica fica aqui no livro de Jó, capítulo 36, versículo 15, diz assim, ó: ao aflito livra por meio da sua aflição, e pela sua opressão lhe abre os ouvidos. Esse versículo diz que tudo tem um propósito, né? Ao aflito, ele livra por meio da aflição, porque a aflição ela vem para um propósito. E a opressão lhe abre os ouvidos, porque a opressão veio com o propósito de lhe abrir os ouvidos. Então, assim, não existe dor que não tenha propósito, não existe sofrimento vazio. Se você começar a entender que você pode achar um propósito na sua dor bem maior do que a sua dor e não ficar só se lamentando, chorando ou às vezes curtindo aquela dor, né? Você vai conseguir passar pelas coisas aqui da terra com mais facilidade, com mais leveza. Porque a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, assim, aflições nós teremos, dores nós teremos, perdas nós teremos, mas Deus disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, porque eu sou Deus, que até através da sua dor, a sua dor tem propósito, até através da sua dor eu vou te abençoar. E eu quis pegar essa citação no livro de Jó exatamente por causa disso, porque se você não conhece a história de Jó, Jó era um homem próspero, sábio, e ele era um homem assim bem reconhecido. Ele era um dos mais ricos que tinha e acabou perdendo tudo. Perdeu seus filhos, ficou enfermo, sem dinheiro nenhum, e sobrou meia dúzia de amigos lá que ainda ficava atormentando, falando sobre os pecados dele por ele estar naquela situação. Mas essa dor de Jó tinha um propósito. E como entender, né, que um homem reto e decente iria estar passando por tudo aquilo sem dever, apenas porque Deus tinha um propósito na dor dele. E o propósito era, depois de tanto tempo que ele vivenciou isso, depois de tantos milhões de anos que ele passou por essas lutas, nunca ele será esquecido, jamais ele será esquecido. O propósito seria ser passado de gerações em gerações e contado a história de Jó a toda criatura, para que todos saibam que o propósito de Jó era maior. O propósito de Jó era amar a Deus, era guardar os mandamentos do Senhor, era obedecer ao Senhor. Ele disse: nu eu vim a essa terra e nu eu voltarei, quando a aflição surgiu para ele. Ele não questionou a Deus em nenhum momento, ele não duvidou, ele sabia que Deus tinha propósito na sua dor. Então eu quero convidar você hoje para achar propósito na dor que você tem passado. Para de ficar curtindo essa dor no vitimismo, achando que, ó céus, ó vida, ó azar, tudo acontece comigo, por que se eu não faço mal para ninguém, por que que isso veio me acontecer? Não. Ache um propósito maior do que a sua dor, para tirar você do foco da dor, porque a dor é uma necessidade. Nós temos que ter dor e aflições. No mundo tereis aflições. Se Jesus disse isso, sendo perfeito, sem pecado, imagina eu e você, né? Então vamos ter dores, vamos ter aflições, mas vamos tentar achar um propósito bem maior na nossa dor e na nossa aflição. E eu quero dividir com vocês a experiência, né, que eu conheci uma pessoa que se formou em psicólogo, ele era psicopedagogo, ele era terapeuta. E um dia eu perguntei, né, por que que ele escolheu essa profissão, né? Porque não é fácil, gente, essa profissão de terapeuta, de psicólogo. Você já tem os seus próprios problemas, já tem suas próprias questões para você ficar ouvindo o problema dos outros e tentando resolver o problema dos outros. A mesma questão eu falo com quem é pastor, né? Eu falo, já tem a família, já tem os próprios problemas. O pastor, ele deixa
a família dele, um pouquinho de lado, as dores dele, e vai lá escutar a dor da ovelha. Eu falo, gente, mas tem que amar muito para se ter essa profissão, né? E eu conversando com esse profissional, ele falou para mim que a filha dele tinha crises de ansiedade seríssimas e que nenhum profissional tinha conseguido ajudá-la até aquele momento. Então, ele, como pai, pelo amor que ele tinha à filha dele, ele começou a estudar para entender por que ela passava por essas crises de ansiedade tão profunda que ninguém conseguia tirar ela daquilo. Aquilo estava atrapalhando ela de ter uma vida normal. Ela não conseguia se relacionar com pessoas, ela não conseguia se dar bem no trabalho. E ele foi estudar, entender o porquê que isso acontecia com ela e o que ele deveria fazer quando essas crises viessem. E em nome do amor, né, gente, que ele sentia por ela, ele não ficou se lamentando ou chorando porque ela tinha isso. Ele decidiu fazer alguma coisa para poder ajudar a filha dele com isso. E ele ajudou a filha dele com isso. Hoje a filha dele tem uma vida normal, comprou seu próprio apartamento, casou, tem relacionamento com as pessoas. E ela, quando dessa crise, ele aprendeu como se comportar, ensinou outras pessoas a se comportar daquela maneira perto dela, para que as pessoas pudessem também se relacionar melhor com elas. Então, assim, ele encontrou naquela dor um propósito e se apaixonou pela profissão de terapeuta, de coach, né, de tantas coisas que ele é formado. E ele se apaixonou por isso, né, por estudar a mente humana e ficou, né, ajudando não só a filha dele, mas ajudando N pessoas. E isso me deixou meu coração assim bem quentinho quando eu ouvi essa história, porque é isso, né, gente? É sobre você caçar um propósito maior na sua dor. É sobre você pensar assim, não é só eu que estou sofrendo com isso. Essa dor não me aflige somente a mim. Tem muitas outras pessoas sofrendo, eu vou descobrir alguma coisa para melhorar, para passar, e não só para ajudar a mim, mas para ajudar as outras pessoas que também sofrem por essa dor, né? Jó, ele tinha um propósito, o propósito de adorar a Deus, de mostrar para as pessoas que o Deus dele, ele não amava a Deus só pelo que ele poderia te dar. Né? Ele não estava lá amando a Deus porque ele era próspero, porque ele era feliz, porque ele tinha uma família. Não, ele queria mostrar para todo mundo que mesmo na dor, mesmo na enfermidade, mesmo perdendo seus filhos, o amor por Deus não seria abalado, porque ele amaria ao Senhor acima de todas as coisas. E é muito lindo esse propósito de Jó nessa dificuldade que ele passou. E todo mundo sabe, né, que no final da história, Deus restitui tudo na vida de Jó, dá ainda melhor do que ele tinha, tudo em dobro Jó recebeu. Jó foi curado, Jó ficou rico novamente, Jó teve a família dele restabelecida, para mostrar que toda dor tem propósito, por maior que seja a sua dor, por maior dificuldade que você esteja passando neste momento, existe um propósito maior. Busque esse propósito, busque solucionar a sua dor dentro da palavra do Senhor. Busque solucionar a sua dor dentro daquilo que Deus tem ensinado há tanto tempo, né? É só um exemplo desse meu amigo que ele foi estudar para que pudesse tirar o foco dele da dor e botar o foco dele na solução. De tudo que eu falei nesse vídeo hoje se resume a isso. Tira o seu foco da dor e foque na solução. Faça tudo o que você precisar, tudo o que for possível para que você possa ser feliz, para que essa dor possa passar e que, além de tudo, você ainda possa ajudar muitas outras pessoas que poderão passar pela mesma dificuldade que você está passando neste momento. Seja exemplo de superação, exemplo de uma pessoa que não desiste, exemplo de alguém que quer e vai fazer a diferença buscando um propósito bem maior do que a sua dor. Tá bom? Gente, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se ajudou, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, manda para alguém que você ama e que precisa ouvir esse vídeo hoje, tá bom? E não se esquece, até semana que vem e o nosso próximo vídeo do canal. Fiquem com Deus.
Deus abençoe vocês.